Na era turbulenta da história israelita marcada pelo domínio filisteu, o nascimento de Sansão surge como um farol de esperança e intervenção divina. Tendo como pano de fundo a desobediência cíclica de Israel e a subsequente opressão, a narrativa de Sansão começa com a promessa de libertação. No livro dos Juízes, um tema recorrente da falta de fé de Israel, levando à subjugação por potências estrangeiras, prepara o terreno para o surgimento de Sansão. O ciclo de pecado, julgamento, arrependimento e libertação é um tema que permeia a história de Israel e sublinha a necessidade da intervenção divina. No meio deste período tumultuado, Manoa e a sua esposa, estéreis e sem filhos, tornam-se vasos improváveis para o plano de Deus. O seu encontro com o anjo do Senhor, reminiscente de visitas divinas semelhantes na história bíblica, assinala o início de uma jornada notável. O anúncio do anjo sobre o nascimento de Sansão, juntamente com a estipulação do seu voto nazireu, distingue-o como instrumento escolhido do propósito de Deus. O voto nazireu, um símbolo de consagração e separação para Deus, impregna a vida de Sansão com um sentido de chamado e destino divino. A sua educação única, marcada pela abstinência do vinho, pela adesão às restrições alimentares e pelo cabelo não cortado, serve como um sinal visível do seu compromisso com a missão de Deus. Os primeiros anos de Sansão estão envoltos no mistério da providência divina, pois sua concepção e nascimento milagrosos desafiam as limitações naturais. A promessa do seu papel como libertador de Israel está em jogo, pronta para se desenrolar nos capítulos da sua vida. À medida que Sansão amadurece, sua jornada torna-se repleta de lutas pessoais e complexidades morais. Apesar de sua extraordinária força e chamado divino, ele enfrenta o fascínio dos prazeres mundanos e as armadilhas da fragilidade humana. Seus encontros com a tentação, simbolizados por seu relacionamento com Dalila, servem como histórias de advertência sobre os perigos de se desviar do caminho de Deus. No entanto, em meio às falhas e deficiências de Sansão, brilham vislumbres de sua fé e devoção a Deus. Seu último ato de força, ao derrubar o templo de Dagon e se sacrificar para destruir os opressores filisteus, ressalta o poder redentor da fé e da obediência. Na grande tapeçaria das narrativas bíblicas, a história de Sansão permanece como um testemunho dos temas duradouros da soberania divina, da falibilidade humana e da redenção. A sua jornada, marcada por triunfos e tribulações, serve como um lembrete comovente da fidelidade de Deus em meio às complexidades da existência humana. Ao refletirmos sobre o legado de Sansão, somos desafiados a examinar as nossas próprias vidas e a considerar as implicações da fé, da obediência e do propósito divino na nossa jornada de fé. Além dos eventos tumultuados da vida de Sansão, há uma exploração mais profunda de seu legado duradouro e das lições atemporais que ele transmite às gerações sucessivas. À medida que a poeira assenta sobre os escombros do templo caído e os ecos do triunfo final de Sansão desaparecem na história, a sua história ressoa com profundo significado e relevância. Em sua essência, a narrativa de Sansão serve como um conto de advertência, ilustrando os perigos de sucumbir aos desejos mundanos e desviar-se do caminho da justiça. A sua queda, precipitada pelo seu envolvimento com Dalila e pela traição ao seu voto nazireu, serve como um duro lembrete das consequências da desobediência e do compromisso espiritual. No entanto, em meio às sombras de suas transgressões, a fé inabalável e o compromisso inabalável de Sansão com o propósito de Deus brilharam. O seu ato final de autossacrifício, ao dar voluntariamente a sua vida para libertar o seu povo da opressão, incorpora a essência do heroísmo e da vocação divina. De muitas maneiras, Sansão incorpora as complexidades da natureza humana, imperfeita, mas capaz de grandeza, suscetível à tentação, mas capaz de redenção. A sua jornada reflete a luta universal entre os desejos da carne e o chamado do espírito, um conflito intemporal que ressoa nos indivíduos de todas as culturas e gerações. Além disso, a história de Sansão serve como testemunho do poder transformador da graça e da redenção divinas. Apesar de sua desobediência e de suas falhas morais, Deus permanece fiel ao seu propósito, usando até mesmo os vasos mais improváveis para realizar sua vontade. A jornada de Sansão, do filho pródigo ao libertador, sublinha a misericórdia e o perdão ilimitados de Deus, oferecendo esperança a todos os que procuram a redenção. Ao refletirmos sobre o legado de Sansão, somos compelidos a examinar as nossas próprias vidas e a confrontar os paralelos entre a sua história e a nossa própria jornada de fé. Tal como Sansão, somos chamados a dar ouvidos à voz da orientação divina, a resistir ao fascínio das tentações mundanas e a permanecer firmes no nosso compromisso com o propósito de Deus. Em última análise, o legado de Sansão transcende os limites da história antiga, servindo como um lembrete intemporal do poder duradouro da fé, dos perigos do compromisso espiritual e da graça ilimitada da redenção divina.
A sua história continua a inspirar-nos e a desafiar-nos, convidando-nos a embarcar na nossa própria jornada de fé com coragem, humildade e confiança inabalável na providência de Deus.